Fala pessoal, boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live pontualmente. Boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite a todos, só aguardando aqui. Pronto. Vamos ver se eu consigo convidar aqui. Boa noite. Agora sim. Tudo bom, Irã? Tudo bem, Boa e você? Boa noite a todos. Tudo jóia. Boa noite a todos. Sempre no início, eu gosto de esperar aí uns 2 minutinhos, que é o horário que o pessoal está começando a entrar aí na nossa live, que com certeza será um assunto aí bem pertinente para esse momento aí que a gente está enfrentando e passando, tá bom? O pessoal que já está aí na live, eu peço, por gentileza, que vocês cliquem no aviãozinho e marque algum empreendedor, empresário, outra pessoa que queira participar dessa live, né, que a gente vai falar um assunto bastante interessante. E para testar também, para a gente não ter nenhum problema, o pessoal que já está na sala, vocês estão me escutando bem? Estão escutando o Irã? Se tiver algum probleminha no áudio aí, porque muitas vezes a gente inicia a live e aí já começa a dar alguns problemas e aí a gente não sabe, né? Fica falando sem as pessoas nos sinalizarem. Bom, eu vou só convidar algumas pessoas aqui, estou enviando o convite, peço que vocês também enviem para a gente iniciar. Também para o Jorge, não sei se o Jorge queria participar. A nossa live, pessoal. O Jorge Scandelai, manda um convite para ele. Bom, antes de iniciar aqui, hoje nós vamos falar de um mercado aí de quase 30 bilhões, que é um mercado de saúde e estética, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje ele é o 4º país do mundo que mais consome produtos, né, do HPPC, que é higiene pessoal, perfumaria, cosmética, onde só o ano passado teve um crescimento aí em torno de 35%. Um outro assunto que a gente vai falar aqui na live, pessoal, é sobre o modelo de franchise, né, sobre as franquias. De acordo com a ABF, para vocês que não sabem, a ABF é a Associação Brasileira de Franchise, né? O ano passado teve um crescimento em torno aí de 6,9% a 7%, né? O que acabou injetando aí no mercado algo em torno de 186 bilhões, beleza? Mas vamos lá, dado esse cenário, né, de início ao enfrentamento aí da crise do Covid-19, muito diferente do projetado, que estimava-se um crescimento algo em torno de 5,1%. Eu estou falando do mercado de saúde e beleza, pessoal, tá? Eu convidei aqui o Irã Torquato, ele que é empresário, dono aí de 70 clínicas, né, que teve um excelente crescimento aí de 2019, movimentou algo em torno aí de 25 milhões em faturamento, né? Só uma observação para a gente já dar início aqui, pessoal. Vocês que tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, que ao longo aqui do nosso bate-papo, eu vou estar coletando aqui algumas perguntas e assim que possível a gente vai tentar responder para todos, tá bom? Bom, entrou uma ligação da dona Ilka. Boa noite, tudo bem?
Tudo jóia. Eu comecei falando de números aí, talvez faça sentido para você, até pela sua questão de formação, né, engenheiro. Mas antes de a gente entrar aqui no assunto de gestão de crise, né, e o que isso tem impactado no modelo de clínicas e de franquias também, eu gosto muito de ouvir o outro lado, o lado do empreendedor, né? Como você começou, a sua história, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre você, beleza? Tá, a palavra agora é com você, Irã. Obrigado, boa noite a todos. É assim, primeiro agradecer ao Ismael pelo convite, e aí pela oportunidade. Sempre bom a gente poder compartilhar de experiências, que isso acrescenta na vida de outras pessoas. Eu sou Irã Torquato, engenheiro agrimensor. Tem nada a ver com o que eu faço. Hoje eu estou no segmento da estética, nutrição, fabricante de cosméticos já há muitos anos. A nossa marca, para vocês terem ideia, a marca Oligoflora tem 21 anos como marca. Mas nós estamos atuando nesse mercado já há quase 30 anos. Eu tenho quase 30 anos de empresário. Que legal. E no segmento de estética aí uns 25 anos, 23 anos por aí. Nem lembro, para falar a verdade, exatamente. Mas como marca eu tenho 21 anos de mercado. E eu falo para todo mundo, principalmente para os jovens hoje que estão trabalhando comigo, meus filhos, diretores que são jovens, que ficam muito preocupados com a crise aí. Eu falo, olha, para mim a crise mais difícil foi a do Collor, quando o Collor trancou o dinheiro de todo mundo e nós tínhamos uma perspectiva de projeto de vida e de negócio naquele momento e mudou. E não tinha data para acabar. Essa é uma crise muito difícil, uma crise mundial, e que isso só mostra para a gente que tem experiência de vida o que já aconteceu ao longo da vida, que é o que eu quero contar um pouquinho para vocês. A gente enfrenta uma situação dessa um pouquinho mais com tranquilidade, com paz, porque já enfrentamos muita coisa. Nós começamos no ramo de cosmético, lá atrás, fabricando cosmético, junto a uma farmácia de manipulação. Aí nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho e nós tínhamos muito resultado na parte estética. E aí começamos a vender para clientes, vendendo também os protocolos, e os clientes falaram assim, por que vocês não me dão exclusividade nesse momento? Eu falei, olha, vou buscar essa ideia da exclusividade. Foi quando eu fui estudar o mercado de franchise. Sempre acompanhei meus concorrentes para saber que para onde eles estavam indo também. Então, isso já é uma dica importante. Legal. Eu ouço outros empreendedores, ouço outro pessoal de outro segmento, mas também ouço muito os meus. Então, eu sei que o Ismael, por exemplo, a esposa dele é do ramo de estética, e é bacana essa troca de experiência. Sim. Porque a gente tem que ouvir os outros. Porque, às vezes, uma coisinha que você ouve ali te faz toda a diferença. Verdade. A gente veio crescendo e abrimos, isso nós iniciamos em 99, mas abrimos como rede só em 2007. Tivemos um início muito difícil, errei numa estratégia no início muito grande, que isso nos atrapalhou, porque a partir do momento que eu entrei no franchise, eu deixei de atender as esteticistas que compravam da minha marca no Brasil todo. Eu achava que naquele momento eu tinha que ser só rede, eu tinha que ter, como a gente diz hoje, que eu sou um pouquinho mais aberto, hoje eu sou já multicanal. Naquele momento eu quis ter um canal só. Então foquei num canal só. Mas na prática, eu vejo que eu errei naquele momento. Que eu perdi muito faturamento na curva e demorei a crescer como rede. Então toda vez que um empreendedor, um empresário quer abrir rede, vem conversar comigo, eu falo, olha, não abre mão do canal que você tem. Abre um canal paralelo e vai fazendo as duas coisas para chegar no momento que você tem que abrir. Então, um erro que eu fiz lá atrás... É muito interessante essas questões de canais, né? Que, de fato, muitas vezes a gente só abre só tem uma visão para aquele único canal e acaba abrindo mão dos outros, sendo que poderia, né, testar diversos canais e ir ajustando cada canal. Outra coisa que você falou aí bastante é sobre os erros, né? Os erros são normais de qualquer empresário, desde que servem como aprendizado, não é isso? E eu achei a ideia sua muito interessante, porque você já está dando dica para outras pessoas não cometerem o mesmo erro que você já fez, né? Em uma live dessa que a gente fala aqui, muitas vezes pode ajudar bastante a vida de qualquer empresário ou empreendedor, né? Eu costumo dizer aqui, Irã, que aqui são verdadeiras aulas de MBA, coisa que você não aprende lá na faculdade e a gente aprende aqui. Mas sim, diz lá. Isso mesmo. Eu falo ainda para todo mundo que eu já quebrei algumas vezes na vida.
E todas essas quebradeiras minhas que eu já tive aí, algumas vezes que eu entrei em falência, tudo, foram 3 ao todo, eu falo que todas elas foi MBA pura, MBA na prática. E é o que eu falo muito para os jovens nesse momento. Tá vendo essa crise? Olha, encara isso como MBA. Eu presto algumas consultorias para alguns jovens empreendedores, inclusive eu estava com um já montando a rede de clínica deles, e nesse momento que eu estava montando a rede de clínicas, veio a crise, ele entrou em desespero e falou, calma, ó, isso aí é um MBA na prática que você vai fazer, entendeu? Só um minutinho. Vai passar. Só um minutinho. Sem problemas. Bom, pessoal, enquanto o Irã está só conversando lá, o pessoal que entrou aí e tiver alguma dúvida, vocês podem já começar inscrevendo aí, porque eu sou o mediador aqui, eu vou estar anotando, e no finalzinho a gente já vai abrir para tirar alguma dúvida, ok? Eu já tenho algumas dúvidas que chegaram aqui, mas no final a gente já coloca. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. Vamos lá, Irã. E eu estou à disposição também. Aí nós abrimos como rede e logo em seguida eu vendi minha marca para uns investidores em final de 2008, 2009. E a gente vinha fazendo um trabalho de assessoria de imprensa. Logo que eu vendi, cara, eu saí na Pequenas Empresas Grandes Negócios, na TV, num domingo. Legal. E aquilo foi estrondoso, explodiu. Quando explodiu, naquele momento, nós não tinha nem internet para suportar aquilo, derrubou meu site. Mas ali foi o grande salto da minha rede, porque eu saí ali de 7, 8 lojas para 70 lojas, 60 e poucas no primeiro ano. Vendi 60 e poucas unidades no ano. Nossa. E a Rede Globo ajudou muito. E a gente foi funcionando como rede até 2011 e tudo, mas não foi uma rede sadia, era uma rede que não funcionava bem. Não era todas as lojas que tinham um resultado financeiro interessante. Era uma rede grande. Tá. Essa rede, desculpa te cortar, essa rede que você fala é da fábrica de produtos de cosméticos ou você fala da Oligoflora, de clínicas? Já tem da Oligoflora, tá? De atendimento, então, voltando um pouquinho para vocês entenderem. Em 2007, eu optei para abrir uma rede de franquias. Eu vinha vendendo cosmético. Quando as profissionais me pediram, olha, não tem como ser exclusivo, eu fui estudar e conheci o contrato de franchise e olhei para os meus concorrentes também, estavam fazendo franchise, e ali abri minha rede, abri uma franqueadora. E eu costumo dizer que ninguém conta o lado negro do franchise, né? Só conta a parte boa. Eu ainda vou lançar, eu já te falei isso pessoalmente, eu vou lançar o lado negro do franchise, porque ninguém conta a outra parte que é difícil, que é de responsabilidade. Isso é de fato. Por exemplo, eu já vou adiantar aqui, por exemplo, ninguém sabe numa rede que você é corresponsável de qualquer ação que acontece em qualquer loja, unidade sua no Brasil todo. Então, por mais que seu contrato diz, olha, você não tem nada a ver com o franqueado ou licenciado, acaba sempre respingando e você tem um jurídico forte, tem que dar um suporte para isso. Só para o pessoal que nos assiste, que muitas vezes ele pode ter alguma dúvida, explica um pouquinho sobre a diferença de licenciado e franqueado. Eu vou pedir licença para você, porque eu vou chegar nesse momento da transição. Aí eu explico. Nesse momento eu vinha como franquia em 2009 até 2011 e a rede não vinha muito bem. E aí aconteceu um fato na minha vida em 2012 que eu falo que foi determinante para todas as mudanças, né? Eu enfrentei um câncer. Você conhece a minha história, você sabe disso. E eu vinha num momento da minha vida que eu só pensava em crescimento, que hoje quando eu ouço alguns colegas franqueadores falando só em número de unidades, crescimento tal, cresceu isso. Eu até respiro junto quando a pessoa fala, quantas são unidades você cresceu no último ano? Que eu falo que eu cresci no último ano aí mais de 60. Eu falo isso com muita reserva, mas antigamente eu não tinha essa reserva toda. Nós queríamos mostrar números, para mostrar que é forte. E isso, na verdade, estava me prejudicando, porque, em primeiro lugar, eu tinha esquecido de tudo que era de melhor na minha vida, que era minha família, meu relacionamento com a minha família, e estava focado em crescimento de rede, em números, chegar em 400 lojas, porque nós estávamos vendendo 60 por ano, em 5 anos ia ter 300, essa era a conta. E aconteceu esse fato de eu trombar com câncer. Em 2012, fui fazer um exame, tinha passado mal do estômago e enfrentei um câncer. O câncer foi determinante para a mudança de vida, porque caiu uma ficha em mim, porque quando eu olhei para a minha vida, eu vi que minha vida pessoal estava bagunçada. Eu vivia dentro de avião, Ismael, Salvador, Recife, Rio Grande, só ponte aérea. E eu não descia de um avião, às vezes cruzava no aeroporto com a minha esposa, indo para outro lugar. Então, nossa vida bagunçada, nossos filhos soltos,
E eu falei, não, tá tudo errado. E eu fiz uma proposta para os meus sócios de vender a marca, eu separar a sociedade, porque não daria para a gente continuar. Porque eu tinha a impressão que eu iria morrer. Aí eu Nesse enfrentei crescimento, nesse crescimento você já tinha alguns sócios já, né? Já tinha isso. Em disponibilidade de 2008, equity ali. eu já tinha feito uma parceria com um investimento grande, entraram sócios com especialidade no franchise, que me ajudou ainda a estruturar melhor meu negócio. Que isso é um ponto positivo também. Eu falo para muitos jovens que estão investindo que às vezes você não tem força, não tem braço sozinho, busca alguém que tem braço e tenta fazer em conjunto. Isso não tem problema nenhum. Eu sempre tive sociedades sadias. Você fala assim, Irã, de todas as sociedades que você teve na vida, todas foram 100%? Não. Mas eu te garanto que 70%, 80% sempre foi mais positivo do que negativa. Sempre acrescentaram. Hoje, quando eu ajudo os jovens montarem contratos aí de sociedade ou parceria, eu deixo bem claro como que fica o contrato de entrada e de saída. Como funciona isso. Deixa já combinado como você entra e deixa combinado como que você sai. Um pouquinho Mas, de contrato enfim, de vesting inclusive. Tá, mas enfim, voltando à sua história lá do câncer, né? Aí eu resolvi vender minha parte para eles comprarem a minha, mas no dia que eu estava entrando na cirurgia, que foi em dezembro de 2012, eles resolveram sair, eu assinei no dia que eu ia operar, a saída deles, nós ficamos sócios. Eu achava que eu ia morrer e meus filhos e minha esposa ficariam com a marca e recomeçariam. Só que eu tomei uma atitude junto com isso, eu tomei uma atitude de não franquear mais e não fazer rede, que é esse ponto que eu vou explicar para vocês. Como eu estava com uma rede que não estava boa, às vezes vão estar muitos me ouvindo que tem rede ou pretendem ter uma rede, ou já tiveram uma rede, sabe o que eu estou falando? Minha rede não estava bem e eu preferi acabar com a rede. Não acabar em si, mas diminuir de uma estrutura que ficasse mais saudável. Então nós saímos lá de 60 e poucas lojas, tinha 45 em operação, para até 2015 eu vim fazendo um trabalho para ficar em 10 unidades, foi o que a gente conseguiu fazer. Eu passei pelo câncer, a cirurgia foi tudo bem, graças a Deus, levei 6 meses para recuperar. E o que sobrou para nós foi uma loja em Rio Preto, uma unidade em Rio Preto para a gente tocar a operação. Quando eu falo loja, é uma clínica que vende serviço e produto, não é só uma loja de produto. Para não falar só clínica, porque no meu negócio sempre teve as duas coisas agregadas, produtos e serviço. Hoje, muito mais serviço do que produto, mas lá atrás, numa época que era uma época onde o produto era muito mais representativo do que é hoje, que é um dos trabalhos e planejamento que eu venho fazendo para, num prazo de 5 anos, estar meio a meio. E aí eu vi que eu precisava mudar também o modelo de negócio, não só voltar, eu vi que o modelo que nós estava funcionando não estava funcionando, a gente precisava mudar. Foi quando minha esposa começou a estudar muito o modelo de licenciamento, aprofundar nisso, foi quando a gente conheceu que uma marca bastante expressiva no Brasil, que é a Le Postiche, fez a transição do franchise para o licenciamento. Samelo, outras marcas foram fazendo isso, algumas marcas. Claro que quando você faz uma pesquisa, você vê marcas também que migraram do licenciamento para o franchise. Mas eu olhei a outra e entendi que meu modelo de negócio era muito flexível, tinha que ser flexível. Porque você que também atua na estética com a sua esposa, você sabe que você tem muitos protocolos diferentes, todo dia tem lançamento de produto, protocolo diferente, equipamento diferente. Agora já e você não tem como pôr... e... Exato, não tem como pôr isso dentro de uma caixa fechada. Igual o franchise era um modelo muito fechado. Então o licenciamento serviu para nós trazer flexibilidade. Então qual a diferença do franchise e do licenciamento hoje? Para quem tem um modelo fechado, formatado, pronto, tem que ir para o franchise, porque tem documento, tem estrutura para fortalecer isso e fazer uma rede em crescimento. Quem tem um modelo que não é, que pode ser pouco mais flexível, por exemplo, no meu caso, eu não transfiro minimamente invasivos. Eu não transfiro know-how de minimamente invasivos. Botox, preenchimentos e tal. Ozono, que você citou agora, a gente não faz isso. Mas se meu licenciado quer ter ozonoterapia ou quer fazer botox, ele pode fazer. Meu contrato permite essas mudanças. Mas claro tipo, fora digamos assim, da sua alçada, né? Esses tratamentos ou esse procedimento entraria também de responsabilidade daquela clínica, né?
Exato. No caso do licenciamento. Okay. Na verdade, o profissional que for fazer tem que assumir a responsabilidade técnica, Sim. civil, tudo sobre aquele procedimento. E não é só no minimamente invasivo. Vou te dar um outro exemplo que é muito comum. Por exemplo, eu tenho clínicas que têm pilates, eu tenho clínicas que fazem escova, cabelo, entende? Então, se não é um conflito para a marca, ou não vai concorrer com a gente, não tem problema nenhum. Então, o licenciamento nesse momento, para falar do licenciamento em si, ele entra como um modelo de negócio flexível. A mudança é muito drástica. Você tem um contrato de franchise com 45, 50 páginas, eu passei a ter um contrato de licenciamento de marca com 5, 6 páginas. E ele é flexível. Isso quer dizer o seguinte, eu posso fazer um contrato com você em Salvador, mas posso fazer um contrato, por exemplo, em Recife de uma outra maneira. Ele não é fechado, ele é flexível. Legal. Se você já tem experiência prática e quer usar só minha marca e quer desenvolver seu trabalho, não tem problema nenhum. Entende a diferença? Entendi. E falando nisso, também eu vi diversas redes de franquias aí, por exemplo, de depilação a laser. E os franqueados querendo agregar um outro tipo de serviço. E não pode. No modelo dele é muito fechado, consolidado. E muitas vezes ele deixa de atender aquele paciente que chega ali, né, para fazer um tratamento de depilação a laser, tendo que indicar uma outra clínica, sendo que ele poderia atender também a essa necessidade. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu vejo, e assim, eu tive do outro lado. Eu fui assim também. Eu proibi equipamento de laser, eu proibi um monte de coisa, eu proibi na época Peixe Urbano e Groupon. Eu fui dentro do franchise radical, brigando pelo modelo do que a gente não abria mão daquilo. E eu percebi que no meu segmento não dava certo. Eu fui dar uma assessoria, só fazer um parênteses, com uma pessoa que está montando um modelo de negócio que não tem nada a ver com o meu, mas ele quer migrar, ele está em uma franqueadora que não está indo bem, ele quer migrar para o licenciamento. Ele veio conversar comigo sobre isso. E eu orientei vários pontos importantes para ele fazer essa avaliação. E tem um cuidado, que você não pode só ir para o licenciamento para tentar enganar o franchise, sabe? Porque tem gente que usa o licenciamento para falar, na verdade é uma franquia, mas é um licenciamento. Não, tem que ser claro em coisas que, na prática, por exemplo, o que é mais importante dentro de uma clínica de estética? São seus tratamentos. Então, no nosso caso, se você pode fazer outros tratamentos que não seja só o meu, só aí já determina que você não é uma rede fechada. É o mesmo caso com produtos. Produtos, eu fecho o produto para o produto não ser concorrente meu. Mas se tiver algum produto, por exemplo, um produto que vai usar no Botox, eu não tenho... Que não interfira. Sim. Exato, a pessoa vai comprar de outro lugar, vai comprar de uma farmácia de manipulação, um outro produto, entende? Sim. De fato, isso daí faz total sentido. O que a gente está conversando aqui não é que é errado ou certo. Eu acho que vai muito do modelo de negócio. Cada caso é um caso e aí teria que avaliar, né? Porque a gente tem visto aí bastante modelos de franquia bem fechado, dando super certo, e temos visto outros modelos de licenciamento. Inclusive, entrando nessa parte de licenciamento, agora os próprios profissionais estão começando a ser licenciados, né, de um método que eles criam, né? E não logicamente, de uma clínica. Eu ajudei até, não vou citar o nome, mas ajudei um método que hoje é bastante forte, que licenciou, que veio conversar comigo. É aquilo que eu te falei, pessoas do mesmo segmento que vêm conversar. E eu orientei em fazer um contrato de licenciamento para também ter um pouquinho de proteção sobre a marca, não só sobre o serviço. Mas voltando na história, essa mudança que a gente fez com que a gente crescesse muito. Eu vou dar exemplos práticos que você já ouviu eu em outra live falando. Assumir lojas, por exemplo, unidades, que vendiam 8, 10 mil, saltar em 4 meses para 100 mil, 110 mil. O lugar que vendia 15 ir para 80. O lugar que vendia 12, no mês passado todo eu vendi 12 num dia. Então, eu mudei o modelo, não só essa migração para o licenciamento, mas o jeito de vender, o jeito de atrair. Então, fiz toda uma mudança no modelo de negócio que voltou a rede a crescer. Mas eu não queria mais expandir. A gente veio crescendo depois, fomos até a 10 unidades e começamos até 2018, fomos para 19 unidades, crescendo organicamente. Era só indicação, um indicava para o outro, porque nós não tínhamos mais objetivos. E os próprios franqueados também compravam? Vocês vendiam para os próprios franqueados ou licenciados? Vendíamos. Quem queria abrir uma segunda unidade, isso é muito comum. E o que aconteceu muito dentro da nossa rede, que é um ponto bastante positivo, essas aberturas de lojas orgânicas foi muito com funcionário que chegava num ponto de gerência, nossa,
e falava, agora eu Poxa, quero que ter uma legal. oligoflora. Que Então eu legal. tenho vários, eu tenho hoje Eu acho que eu conheço a história de uma sua que acho que ela montou lá em Campinas. Ela até estava Isso, a grávida. Renata. Exato, a Isso. Renata. Eu, Então a eu, eu acho Renata, isso muito válido, mas a sabe? Só sócia da abrir Renata, novos. para você ter ideia, a Renata e a sócia dela, a Renata tem uma junto com essa sócia. Mas a sócia era nossa nutricionista também, e hoje ela tem 4 oligoflora. Poxa, Entendeu? eu admiro muito empresas ou negócios que pensam, sabe, em o crescimento do próprio colaborador, né? Que dá essa possibilidade, né? De muitas vezes a pessoa entra ali para prestar o seu serviço como colaborador e você dá a oportunidade dele crescer na vida, né? Pegando E todo o assim, conhecimento, know-how. eu não vou falar o meu favor aqui, mas essas pessoas que chegam num patamar na nossa empresa, a gente ajuda ela a Sim, montar. de Você pode ter fato. certeza que Legal. se eu for vender uma licença para uma pessoa que não é meu funcionário, vai ter uma condição. A minha funcionária vai com uma condição muito especial. Nesse caso dessas meninas, nem taxa de licença eu cobrei. Entende? Por Legal. quê? Porque eu quero Legal. vê-las multiplicarem e elas serão multiplicadoras nossas e vão ter Legal. sucesso, com certeza. Isso é muito válido. E a gente voltou a crescer. A gente passou algumas crises que foi dentro disso, desde greve de caminhoneiro, impeachment da Dilma. O dia que gravaram o nosso presidente lá, o Temer, foi um mês difícil, barbaridade. Essas crises que a gente veio passando, o país numa dificuldade tremenda de crise que passou aí nesses últimos anos, a gente veio crescendo ano a ano. 20%, 48%, 20%, 19%. Então, quando amigos meus falavam, nossa, mas tá difícil, a crise tá ruim, eu ficava quieto, porque, na verdade, a gente só vinha crescendo, mesmo sem fazer expansão. Porque eu só voltei a fazer expansão, agora com meus filhos trabalhando comigo, no final de 2018, que a gente fez um business plan para projetar a venda de 50 lojas por ano, e a gente chegou em fevereiro de 2019 com 54. Então, a Fantástico, gente veio fantástico. crescendo, e aí, crescendo aí uns números grandes. Esse ano, se não tivesse agora a crise sanitária, era uma previsão de crescimento novamente, aí, de dobrar o faturamento, ou perto disso. Ó, o ano 2018 para 2019, só para você ter ideia de crescimento, a gente cresceu 85%. Puxa, Porque que a gente legal. voltou a expandir. Então, a gente deu um salto, assim, como marca. Esse tipo de empresários assim que eu busco, sabe? De transmitir essa energia, de enfrentar de cara. Não, a crise ela veio de fato, mas a gente não pode pensar só no negativo, né? Existe possibilidade sim de você fazer a diferença no mercado, de agregar muito na vida das pessoas com a prestação sua do seu serviço ou venda do seu produto, né? E tem possibilidade sim de crescer, não é isso? Eu acho que essa Falando... não é, como você falou, não é só a primeira crise que a gente está passando. Não, e com certeza teremos outras, né? Mas assim, essa envolve a vida. Quando eu reuni com os Sim, funcionários, já entrando um pouquinho sobre a crise, eu tomei 2 posturas no primeiro momento. Uma, antes de acontecer com a gente aqui, eu estava investindo em Portugal, porque nós íamos abrir uma unidade lá. Então eu estava investindo numa empresa legal. de pesquisa, já tinha feito uma pesquisa em Portugal, nós íamos fazer uma outra pesquisa na Espanha. E quando a crise chegou, chegou primeiro lá. Então, quando eu comecei a ver tudo que estava acontecendo lá, comércio fechando, as coisas parando, eu já fui me preparando aqui, falei, puta, isso vai chegar no Brasil. Vai refletir no Brasil. Então, me gerou muita ansiedade naquele momento, quando eu comecei a acompanhar lá. Porque eu brinco, que eu falo assim, eu já briguei quando jovem muito, quando é duro entrar numa briga, porque você geme antes de entrar, mas depois que você está dentro, você nem Já vê, você foi. fica tudo sangue quente. Já Então, foi. eu fiquei um pouco preocupado com a crise, que é natural. Todo mundo fala, mas você não está... Claro que eu já fiquei preocupado com a crise. Agora eu estou dentro, não tem jeito. Eu tenho que criar estrutura. Então, falar um pouquinho sobre essa crise sanitária do Covid-19 é o seguinte. Primeiro que ela envolve a vida. Então, nenhuma crise antes envolveu a vida. Então, o que eu falei para os meus funcionários, eu reuni todos eles. Eu tenho hoje, além da rede, eu tenho 6 empresas próprias. Então, nós somos donos de 6 empresas. Nosso grupo. Quando eu falo nós, é porque hoje meus filhos, a maioria, estão envolvidos no negócio, praticamente tudo está no nome deles. Legal. Eu funciono mais como um mentor, né, que dou rumo para eles e sou o cofundador que toma, às vezes, alguma decisão importante. Mas o resto, hoje, meus filhos, minha esposa, todo mundo toca o negócio. Mas o que eu falei, gente, o mais importante é chegar depois da crise e vocês todos estarem aqui. Ninguém ter doença, ninguém morrer, ninguém perder parente nenhum.
Esse, para mim, é o mais importante. Segundo, a minha postura como empresário foi, olha, eu vou segurar todo mundo até onde não der mais. Então, não vou pôr ninguém na rua, porque hoje, dentro da nossa rede, nós temos 500 empregos diretos, fora os indiretos, fornecedores, tudo. Então, são basicamente aí 500 famílias que dependem da rede Oligoflora hoje no Brasil, diretamente. Indiretamente, deve ter aí mais umas 100 ou 200. Então, a gente manteve. A outra postura que eu tive foi, olha, eu não vou agir com ninguém de não pagar. Eu vou tentar fazer um acordo com todo mundo para pagar um pedaço. Porque se eu forçar alguém e dizer, olha, porque eu não estou faturando, porque a nossa rede não está faturando, nenhuma clínica nossa que está, as que estão fechadas não estão vendendo, enfim. Se eu tiver a postura de falar assim, eu não vou pagar ninguém, não vou te pagar enquanto eu não voltar a receber, eu ajudo o sistema todo a entrar em colapso. Então, minha postura é, espera um pouquinho, vou fazer um esforço da minha parte, Ismael, você me dá um desconto aí de 50%, mais para frente eu pago a diferença que tiver que pagar, mas vamos negociando ponto a ponto. Então, assim foi com aluguel, assim foi com contador, assim foi com todo mundo. Vem cá, não quero deixar de pagar. Vamos fazer? Às vezes a pessoa olha para nós e fala assim, mas é fácil porque você é um empresário grande, tem dinheiro em caixa. Não é, cara. Não é. Mesmo porque o ano passado, a gente veio num ano de muito investimento para estruturar. Quando uma rede cresce muito, a pessoa esquece que você, do outro lado, tem que fazer uma estruturação do negócio física, de equipamentos, de pessoas, de fornecedores, que isso tudo implica em muito investimento de dinheiro. É verdade, então a gente... eu falo que crescer dói, né? Crescer dói, então, dói muito. A gente investiu muito ano passado, esse ano a gente investiu bastante. Então falar assim, que nós no pleno crescimento estaria fazendo reserva, guardando dinheiro, esquece, empreendedor não é assim. O negócio está crescendo, você vai investir para ele crescer mais. Você tem que aproveitar esse momento. É difícil você achar um empreendedor mesmo nato, que no momento de crescimento ele vai falar, não, agora eu vou fazer uma reserva. Não é assim. Entende? Principalmente no nosso caso, eu sou engenheiro e eu trabalho em cima de um business plan. Eu projeto muito bem um plano de negócio antes. Até para quem está ouvindo a gente, se não tem a oportunidade de ter um plano de negócio bem feito, tem que ter. Aprenda a fazer, ou contrate, ou busque o Sebrae, ou busque uma pessoa de experiência. Monta um plano de negócio que seja até um plano resumido. Mas esse plano vai te dar o rumo para onde você vai te posicionar. Inclusive vai ser gostoso para dizer, puxa, atingiu. Porque todo mundo costuma dizer que planilha aceita tudo. Mas o mais bacana da planilha é que quando você projeta coisas numa planilha, você atinge aquilo, te dá muita satisfação. No meu caso, como engenheiro, é quando eu projeto os números e os números acontecem. Eu vou dar números práticos para vocês. Eu projetei terminar com 50 lojas em operação o ano de 2019. Eu terminei com 47. Então foi muito perto. Então, quando eu projetei isso, eu projetei em julho de 2018, que eu terminaria 2019 com 50 lojas abertas e fechamos com 47. Eu projetei um faturamento em 2019, fechar o ano com 25 milhões de faturamento, e nós fechamos com 24 alguma coisa. Então, é bem preciso assim, o erro. E olha que quando eu faço um plano de negócio, eu faço ele bastante conservador. Bastante conservador. Com projeção de lojas saindo, outras entrando, porque eu projeto também as que vão sair, metas que a gente não atingiu. Então, eu projeto uma meta, mas eu calculo a metade delas. Então, assim, faço algo bastante conservador. E falando desse business plan, porque eu vejo algumas pessoas que ainda fazem, né, conseguem construir, mas muitas vezes eu tenho observado, Jean, que tem faltado uma simples peça, uma simples jogada, que seria a ação. Ele lista ali tudo, né? Ele planeja tudo ali, tudo direitinho, mas não tem as iniciativas, né? Você tocou aí no assunto que é metas, né? Que eu acho que é essencial. Se você não estipula metas, como é que você vai alcançar, né, aquele negócio, aquele planejamento que você fez? E você tem que criar ações. E quando você se cria ações, você também tem que envolver todos os stakeholders, ou seja, as partes envolvidas, né? Também os colaboradores ali, para que de fato isso faça acontecer. Porque um empresário, um empreendedor que bola ali o seu business plan,
né, e deixa somente ali na planilha do Excel e não cria ações e não fazem reuniões, ou seja, criam estruturas por volta para, de fato, ele cumprir aquilo que está lá, não vai adiantar nada, né? Que foi totalmente diferente. Fala sobre um pouquinho das ações que você começam a desenrolar aí para executar. Por exemplo, você falou que teve aí, mirou em torno de um faturamento de 25 milhões e atingiu 24 e pouco, tá? Mas você criou ações para atingir isso daí. Como é que foi esse tipo? Que tipo de ações? Na verdade, assim, quando eu desenvolvo um plano de negócio, a gente desenvolve ele com algumas frentes de faturamento. E para cada frente de faturamento existe uma ação, estratégia comercial específica. E aí você faz o simples PDCA. Você faz uma ação, você planeja, desenvolve, corrige, e aí você aciona de novo. Então, a gente usa isso com simplicidade. O que eu vejo muito, você comentou um ponto importante, eu vejo muito empreendedores que criam bastante, têm uma capacidade de criação incrível, mas não têm uma capacidade de execução. Verdade. Entende? Então, eu atendo alguns e às vezes eu chego com a pessoa que tem bastante capacidade de criação, mas tem pouca capacidade de execução. Aí eu falo para ele, sabe o que você precisa? Você precisa de um sócio para executar. Ou você vai desenvolver isso em você, vai desenvolver isso no dia a dia com ações, olha, eu vou pôr essa meta aqui. E minhas metas, que é um ponto que eu gostaria de falar, são metas diárias. Eu treino tanto os meus licenciados, como o meu time, como todo mundo, nós temos meta dia a dia. Eu faço um curso, você já assistiu a falar sobre ele, da conta ao contrário. Então, fantástico. Só observação, pessoal, que ainda não viu o curso dele, da conta ao contrário, fantástico. Vai abrir bastante a sua mentalidade com relação a planejamento, faturamento, é sensacional. Não sei se você pode comentar um pouquinho, mas seria interessante. A gente faz um funil de venda como qualquer outro, um funil de venda que é básico hoje para você fazer uma ação comercial, e você projeta a última ponta e vem fazendo a conta mês, depois semanal, depois dia. Basicamente é isso, aí eu calculo reverso, dias, né? É totalmente reverso. E aí eu trabalho em cima da meta do dia, porque aí se eu perdi essa meta do dia, amanhã ela já é outra, porque ela muda diariamente. A gente faz uma projeção para mudança diária. Então isso já é uma cultura dentro da nossa empresa hoje. Se você conversar com qualquer um da minha empresa, independente do departamento, ele tem a visão diária do negócio. Legal. Dia após dia. O que você não fez ontem, hoje já mudou, você vai ter que fazer o de ontem e o de hoje. Mas o que você fez ontem que sobrou, cuidado, não afrouxa não, porque pode te faltar lá na frente. Isso é uma cultura. Então, quando você fala que ação que a pessoa deve fazer, eu acho que aqui vai uma dica importante. Se a pessoa entender a meta dela do dia, se ela conseguir, gente, bater a meta de um dia, no meu negócio é simples. A gente precisa ter unidades pequenininhas que precisa fazer 2 vendas por dia só. 2. Só que para vender para 2 pessoas, às vezes você tem que atender 4. Para atender 4, você precisa falar com 8. Então, qual que é a sua meta do dia? Fala com 8. Tenta agendar 4 e de 4 tenta vender para 2. Todo santo dia. Ah, mas hoje eu não consegui. Puxa, então eu vou ter que te dizer que a sua meta de amanhã, que era 2, virou 4. Vai dobrar. Então você vai ter que trabalhar mais. Em vez de você falar começar 8, a trabalhar hoje. Com 16, é verdade. Exatamente. Você vai ter que falar hoje. Então, começa na meta no dia. E outra coisa que a gente faz, a nossa meta funciona de segunda a sexta. O sábado a gente deixa livre, que é a gordura que a gente tem para recuperar. Então a gente nunca conta o sábado, porque o sábado ele entra como gordura. A gente sabe que o sábado é para repor as metas que a gente não conseguiu. Fazer os ajustes finos, né, que faltou. Exato. É o que a gente faz. Então, basicamente, é isso. Mas é muito legal esses insights aí, porque isso ajuda a diversos empresários e empreendedores. Voltando à questão lá do PDCA, para o pessoal que não sabe o que é PDCA, é Plan, to, Check, Action, que é basicamente você planejar, fazer, checar e ter uma ação, criar uma ação, tá? Eu traduzi para o português, né? Eu falo para todo mundo, ó, vem cá, vamos traduzir. Você tem que planejar, desenvolve, quer fazer ação. Entende? Corrige o processo, aí volta para a ação de novo. E então, é um ciclo. Show. E tem gente que não usa nem isso. Ou desanima, né? Faz, puxa, deu errado. Não, calma um pouquinho, vamos corrigir. Você falou que sobre essa questão de metas, que tem clínica lá que precisam vender só 2, tá?
Se tratando de uma clínica pequena, só que ela não sabe qual é a meta dela, que dica você daria? Já entrando para a questão de perguntas aí. A dica é assim, você precisa conhecer seus números. Para conhecer seu número, você tem que entender seu custo operacional. Quanto custa a sua clínica? A sua clínica custa 30 e você quer ganhar 10, você tem que vender 40. Eu não estou levando em consideração aqui custo de imposto, nada. Vamos fazer uma conta básica. Básica. Então, você vai aí, tem 30 de custo, quer vender 40, aí você pega 40, divide por 20 dias, você tem que vender 2.000 por dia. Se o seu tratamento custa R$1.000, são 2 tratamentos por dia. Se custa R$500, são 4 tratamentos por dia. Basicamente é isso. Então, para você que tem que começar, começa conhecendo os seus números, quanto custa. Você é do ramo de estética aí com a sua esposa. Tem muita gente da estética que não sabe quanto custa o procedimento. Verdade. Não sabe qual é o custo de uma massagem. Não sabe qual é a massagem. Às vezes um procedimento tem massagem, que é a mão de obra, tem o equipamento, que tem um custo, tem o produto e tem o custo da sala. Esses 4 itens que eu falei compõem o seu custo hora. Então tem gente que vende abaixo do custo hora e nem sabe quanto está custando o custo hora. Entende? Ou às vezes tem clínicas que vai para o outro extremo. Não quer vender barato, fica com medo de vender muito barato, mas esquece que o custo... Vou te dar exemplos práticos, vai. Tem clínica que tem o custo dela, do procedimento, o custo hora de R$40, e não quer vender um procedimento a 60, ela quer vender a 80. Mas tem momentos que dá para você vender esse custo, esse procedimento, por 50, por 60, porque você está ganhando R$10. Ou você pode até vender pelo 40, já que você está sem movimento, para empatar, ficar 0 a 0, para você não tomar prejuízo. Entende? Irã, você está dando uma verdadeira aula aqui. Fantástico. Já aguçando mais um pouquinho. Vamos falar sobre essa questão lá de... sobre custo que você falou, né? Que é massagem, como é que é? O serviço, o produto... Mão de obra, equipamento, produto e o custo da sala. Tá. Eu tenho observado que muitos profissionais da área, de fato, eles não são treinados e capacitados para gerir o negócio em si, né? E muitas vezes é necessário ele ter um pouco de conhecimento sobre a gestão, até pela questão de precificar hoje, né, o seu produto, o seu serviço. Eu vejo demais isso, os profissionais tendo essa dificuldade. Mas você já está dando uma dica aqui, né, de como ele consegue precificar a questão da hora. Ele tem que conhecer o custo operacional, quanto é que ele gasta de aluguel, a questão da folha de pagamento, o seu prolabore, né, que eu falo muito dessas lives, que outras coisas que acontecem bastante é o profissional misturar PJ com PF, que não pode andar junto, tem que andar extremamente. Então você tem que ter ali o seu prolabore, enfim. Calcular tudo isso e diluir isso nos custos que você tem sobre o produto, né, que aí você vai encontrar. Seria mais ou menos assim do que eu falei? Isso. Para encontrar. E é um jeito fácil de você saber assim. Eu vou te fazer algumas perguntas para quem está ouvindo, dizendo assim, qual o custo hora do seu negócio? Qualquer negócio tem seu custo hora. Fato. Se a pessoa te responder assim, se você estiver aí me ouvindo aí do outro lado, dizer assim para mim, eu acho que, ou se você responder assim para mim, quando você colocou uns, eu já sei que você não sabe. Não sabe. Se você falar, acho que, ou usar uns R$15 a hora, uns R$100 a hora, você exatamente não sabe quanto custa. Você não sabe exatamente quanto é. Então você precisa saber exatamente quanto é. Então você tem que saber o custo hora, o custo do seu procedimento. Você tem que... São perguntas simples e você tem que ter o domínio sobre isso. Então, inclusive, você vai, por exemplo, vou dar outro exemplo. Tem um procedimento que a pessoa fala, vou te dar um exemplo do Botox. Eu compro o Botox por 200, vou chutar aqui porque eu não acompanho mais os números no dia a dia, mas eu compro por 200, vendo por 800 e ganho 600. Opa, peraí. Qual que é seu custo hora? Qual que é o custo do procedimento do processo? Qual que é o procedimento que você vai usar e o custo do profissional que vai usar? Enfim, tem análise que você tem que fazer, que quando você vai fazer a conta, quanto vai te custar, por exemplo, o marketing, que hoje está caro. Para quem está no segmento sabe que o custo de um lead hoje está alto. Eu já cheguei a fazer lead a 50 centavos, hoje eu pago um lead na estética a 6, 7 reais, um lead. Entende? Não estou falando da expansão, estou falando no dia a dia de uma clínica. Está caro porque está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Quanto te custa esse procedimento?
Você tem ideia, nos nossos negócios, tem clínica que a pessoa, para sentar na frente de uma consultora para ser avaliada, ela custa para nós R$ 30. Só para sentar na frente. É como se eu fosse num sinaleiro, aí em Salvador, na Pituba, ficasse lá na esquina dizendo, ó, toma R$ 30, vai lá na clínica do Ismael, da esposa dele lá. Verdade. Para você avaliar. É como se eu estivesse numa esquina dando R$ 30. Agora, tem muita gente que nem sabe quanto custa isso. Ou não faz, né, a conta. Então, isso é importante. Isso faz a diferença, que o seu trabalho é muito interessante. Você que está batendo nisso, está mostrando essa importância para os empreendedores, que hoje a pessoa meia boca, ela não vai suportar o mercado, cara. O mercado, a cada dia, ele está mais profissional. Verdade. Então, ela precisa conhecer um pouquinho mais. Ela precisa conhecer um pouquinho mais do mercado. Ela tem que estudar. Eu até hoje estudo. Até hoje eu estou estudando. É difícil uma semana que eu não estou estudando. Até hoje eu estudo. Entende? O jeito, só para uma observação, o jeito de vender antigamente é completamente hoje a forma de você vender, né? Onde se falava em lead e tal. Você imagina anos atrás e falava sobre lead pro cara, o cara falava, o quê? Não precisa disso não e tal. Mas eu vivi isso, eu lutei contra. Eu falei, que louco, que vender pela internet. Eu construí a Oligoflora vendendo num saquinho de plástico uns produtos que nem rótulo tinha. Na época eu vendia cosmético. Então, quando os caras começaram a falar em vender na internet, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E eu falo que essa crise hoje veio revelar bastante modelos de negócio. Porque muitas pessoas, digamos assim, um pouco mais tradicional, pensavam somente no offline, né? E hoje estão sendo meio que obrigados a trabalhar no online, né? Uma das coisas foram os restaurantes, por exemplo, né? Eles não tinham nada de delivery ali. Não, meu negócio é só local e tal e tal. E hoje tiveram que se reinventar, né? Foi bom, né? Foi bom para muitas coisas. Para mim, por exemplo, a nossa experiência é que a gente vai voltar com força na venda de produtos online. Coisas que a gente estava no planejamento, no nosso planejamento, mas mais adiante. E nós tivemos que encurtar, puxar isso mais para cá, porque a próxima vez não pegar a gente assim, desprevenido. E isso vai forçar a gente a se estruturar um pouquinho a mais. Agora, voltando a falar nesse ponto, eu sou da época, eu tenho 52 anos de idade, eu sou da época que não tinha internet, cara. Então, a internet facilitou muito. E eu brinco com o meu time, que meu time está acostumado a ficar mamando na teta da vaca, que chama-se Facebook. E o dia que essa vaca não funciona, dá um desespero em todo mundo, Facebook, Instagram. O dia que não funciona, meu amigo, porque eles não sabem trazer cliente de outro jeito. Eu tenho várias agências que trabalham para nós. Eu sempre trago agências com novidades. Agora eu contratei uma específica para trazer trabalhos que não sejam online antigos. Eu falo, cara, eu preciso que você traga ideias para mim que não tem nada a ver com online. Porque o online está ficando caro a cada dia e eu preciso de estratégias antigas. Então eu tenho trazido assim aqueles dinossauro antigo da minha época, acostumado a fazer marketing na época que não tinha que criar da cartola outras coisas, porque eu estou pensando, por exemplo, voltei a fazer visitação, voltei a fazer panfletagem, coisa que eu não fazia nunca mais. Eu vou dar uma outra dica assim, incrível hoje nessa live que vale a pena voltar a pensar. Pô, as pessoas não pensam mais em fazer mala direta e hoje voltou a funcionar. Entende? Hoje é só online. Então tem que fazer outras coisas. Essa percepção sua, inclusive eu li até um livro que é 19 canais hoje, que justamente envolvia não só o online ou não só o offline, mas testar diversos canais e não abrir de mão. Às vezes aquele canal aqui, né, sei lá, uma panfletagem ou uma parceria em uma das empresas, né? Chega lá numa empresa grande que tem diversas mulheres trabalhando, não, vamos fazer um convênio aqui, outra dica muito importante, né? Que muitas vezes a pessoa ela para de ter essa percepção e acha que somente o online vai resolver o problema. O online hoje tem ajudado bastante, mas é essa questão que você colocou aqui. E amanhã, se eles fecharem a torneirinha, né, o que serão dos comércios que migraram ali 100% para o online? Sabe o que eu falo para a minha rede? Ó, vocês têm que tomar uma injeção de TBC.
TBC é tira a bunda da cadeira. Show. Vai visitar. Cara, Verdade. eu conheço loja nossa que o dono da loja, da unidade, não conhece nem o dono do restaurante da esquina. Não conhece o açougue, não foi conversar com o cara. Então você tem que conhecer, você tem que visitar a sua vizinhança. Então, enfim, é isso que eu penso. E voltando só para a gente concluir sobre essa crise, eu acredito que vai passar como tudo passa. Você tem que ter bastante resiliência para passar tudo isso. Muita gente vai passar com mais dificuldade do que o outro, e eu sempre lembro todo mundo o seguinte: a dificuldade de um para o outro está nas dezenas, está nos zeros. É isso que acontece. A dificuldade minha é diferente da do Ismael por uma questão de dezenas em termos de negócio. Entende? Um está mais capitalizado, o outro está num outro momento. Então tem unidades nossas que vão sofrer mais, outras vão sofrer menos, mas vai passar. E quem passar vai se fortalecer, porque depois de uma crise todo mundo sai mais forte. E o mais importante é sair com saúde, sair com essa disposição, respeitando o próximo, enfim. Esses são os pontos importantes que eu queria passar para vocês. Show, fantástico. Irã, nós já estamos encerrando aqui a live, são 60 minutinhos que passa super rápido. Você, de fato, deu uma verdadeira aula aqui para todos que nos assistem e para aquelas pessoas também que não estão presentes aqui, mas eu vou tentar deixar essa live salva aí por 24 horas, que vai agregar muitas pessoas. Eu, quando convidei o Irã, eu fui franco com ele, que o meu objetivo é disseminar conhecimento, né? Eu sou do mercado de telecom, também sou do mercado de clínica, então são mercados completamente um pouco diferentes, né? De um eu consigo ter uma recorrência maior, no outro eu estou tentando criar algum produto ou prestar um serviço que também atua nesse segmento de recorrência, porque eu sou fascinado por recorrência, eu acho que ajuda bastante a você ter uma previsibilidade lá na frente, tá? Mas eu queria aproveitar esse momento e abrir para perguntas. Eu tenho já algumas perguntas. Você que assistiu todo o nosso conteúdo aqui nesse bate-papo aqui que teve presente aí nessa live, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva aí nos comentários que eu vou estar anotando aqui para a gente estar tentando responder. Irã, eu queria fazer a primeira pergunta aqui, tá? Como escalar o meu negócio? Por exemplo, eu tenho uma clínica, eu sou dono de 2 clínicas, ok? Qual é o momento certo para me escalar? E outra pergunta, devo já pensar no modelo de franquias ou não? Vou construindo aos poucos e lá na frente é que eu começo a perguntar. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, o momento não é agora. Sim, de fato. O que você pode gastar, momentos agora é gastar estudando, lendo. Hoje a gente tem muito conteúdo, no YouTube está rico de conteúdo, desde que você conheça a fonte. Você facilita muito. Eu te deixo já um canal que é interessante, que é o da Endeavor. Vale muito a pena vocês assistirem. Mas não é o momento, mas é momento de você construir. Você está aberto a bastante criação, é momento de você desenvolver isso. Um modelo de franchise ou licenciamento, ele é incrível para fazer você multiplicar seu negócio. Só que ele é muito trabalhoso, ele tem um alto risco e você tem que estar muito bem assessorado para você começar a fazer isso. Então, uma sugestão que eu dou é você começar no primeiro momento licenciando, entendeu? Pega faz uma parceria para depois migrar para o franchise. Tá, eu, num outro momento, eu posso... Pode falar. Tá, no prático, vamos a números. Eu tenho uma clínica, 2, monto 5, na 10ª eu já penso em um modelo de licenciamento. Não. Você com a segunda você pode licenciar. O que faz a diferença de você montar a segunda ou a terceira é se você tem capital próprio para montar a segunda unidade. Na maioria das vezes, quem vai multiplicar o negócio não tem a capacidade de montar a segunda loja. E eu acho uma bobagem a pessoa montar a segunda, a terceira e ficar sem recurso para montar a franqueadora ou a licenciadora. Porque você vai gastar dinheiro para montar uma estrutura de uma franqueadora. Primeiro você vai ter que abrir uma empresa nova. Então a pergunta mais direta, você a partir da segunda você já pode licenciar. Entende? Começa com licença e depois franquear. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live para falar só sobre franquias e licenciamento. Pode ser. Viu? Show de bola. Já temos uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou responder ali a parte. Foi até mencionado aqui no conteúdo, mas se você pudesse
explicar e falar novamente qual a diferença de franquia e licença? A resposta para a Paty, a diferença de franquia para licença, basicamente, a franquia é um modelo bem mais formatado, tem uma legislação bem formatada, tem uma lei assinada por Itamar Franco, você tem que seguir a COF, tem toda uma legislação, uma estrutura para você fazer um modelo fechado, formatado. O licenciamento ele é bem mais flexível e você pode licenciar só a marca, você não precisa licenciar o modelo, mas você pode licenciar a marca, o modelo numa gestão bem mais flexível. Você não precisa ter, por exemplo, auditorias, coisas muito estruturadas para você começar uma rede. Basicamente é isso. Um é bem mais flexível do que o outro. Muito legal. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre pós-crise. Eu já tenho uma pergunta aqui, aí você também já pode entrar com o que você acha, né? Quando tudo isso passar. Que um dia vai passar. A crise ela tem um início e ela tem um fim. A pergunta é como enfrentar o mercado pós-crise? Qual vai ser a reação do mercado, na sua opinião? Você acha que quando abrirem lá, falar, não, vamos abrir todo mundo o comércio e as pessoas já podem comprar, prestar o seu serviço, você acha que teria já um boom de vendas ou de prestação de serviço, ou seria gradativo, ou teria uma curva? Não sei, qual a sua opinião no pós-crise, dado esse cenário? Nós vamos ter três momentos bem claros. O primeiro momento é assim que abrir, nós vamos estar com a curva de atendimento, de faturamento bem baixa. É onde você vai ter que enxugar bem os seus custos, estruturar seu custo, porque você vai ter que passar a primeira e a segunda fase só sobrevivendo, para manter sua empresa aberta. Então nós vamos ter três períodos. O primeiro é esse, o segundo é quando vai começar a abrir a curva um pouco do faturamento, que você vai começar a respirar, e o terceiro é quando você vai voltar a ter lucro. Então, o que eu falo e vou falar para a minha rede é: fique muito atento aos seus números, aos seus custos, porque o ano de 2020 é um ano para você só sobreviver. Passar o ano de porta aberta, terminar o ano e falar assim, consegui pagar minhas contas, enfim, é isso que eu penso. Falando em nomes aqui, o que a gente chama de break-even, que seria 0 a 0, tá? Você acredita que isso seria no segundo momento, não é isso? Segundo momento. Que atingiria, tipo, o meu custo é esse hoje, minha receita é igual ao meu custo, que seria no segundo momento. Vou ser mais prático. De maio a junho, você vai trabalhar um pouquinho abaixo do custo. Vai trabalhar justo. Por isso, quem tiver a oportunidade de pegar o apoio do governo, de pagar a folha de pagamento, é interessante. O segundo momento aí que eu estou pensando, julho até início de setembro, julho, agosto, mais 2 meses, nós vamos trabalhar no break-even aí, se tudo correr bem. Legal. Entende? Julho e agosto. Eu espero que setembro para frente a gente vai ter uma pequena recuperação para poder entrar no mês de dezembro, que o nosso segmento, no mês de dezembro, para. Entendi. É isso que eu penso. De fato. E sobre a questão da demanda reprimida, né? Porque Ixi, já está encerrando a nossa live aqui. Eu não sei se o pessoal... Mas a gente pode entrar. Pode entrar então novamente? Ok. Então, beleza. Pode pessoal, entrar. O bate-papo está tão interessante aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente já está chegando no final aí... Desculpa, voltando aqui. Para o ramo, sobre a questão da demanda reprimida que eu falei, né? Com o confinamento, a gente sabe que a educação alimentar das pessoas mudaram muito, né? Então, aquelas pessoas que não comiam muito passaram a comer mais, mudança de hábito, né? Como todos nós. Normal. Então, eu acredito que existe uma demanda reprimida, mas na sua opinião, você acredita que essa demanda reprimida não atingiriam ali sei lá, de imediato o break-even, ou seria um determinado momento? Qual a sua opinião sobre isso? Não, minhas análises são conservadoras. Eu não acredito nisso no primeiro momento. Eu acho que você tem que ter uma análise bem conservadora. Espera isso para a terceira etapa sua. Entendi. A primeira e a segunda pessoa vai estar um pouco receosa. E para o nosso segmento, o que influencia muito o nosso segmento é as crianças voltarem para a sala de aula, voltar para a escola e a mãe ter mais mobilidade. E isso vai influenciar bem o nosso negócio. Enquanto as escolas não forem abertas, eu vou entender que a gente não está liberado ainda para trabalhar 100%. Legal. Muito legal. Bom, falta alguns minutinhos, só que eu gostaria de mencionar aqui, pessoal, eu tenho mais algumas perguntas aqui, a gente vai aproveitar
esse tempo precioso aí do Irã. A gente vai voltar numa segunda live e aí eu conto com vocês. Eu tenho mais perguntas aqui, a gente vai iniciar a segunda live, tá bom? Um minutinho vai cair agora.